ser roubado por vários anos e torcer pela volta dos ladrões é insanidade ou burrice? Eduarda, pode começar, Dora. Eu acho que é um pouco dos dois e talvez seja um pouco de canalice também, com requintes de crueldade, com certeza. A gente vê isso acontecendo muito aqui no Brasil, porque são alguns grupos de pessoa que torcem pela volta do ladrão de 9 dedos. E quais são esses grupos de pessoas que torcem pela volta do ladrão? São ou pessoas ingênuas demais, que não têm noção de todo o caos que eles causaram no país, ou são pessoas que são burras demais e não têm noção do caos que eles causaram no Brasil, ou são pessoas que têm algum interesse por trás do retorno dele. São apenas esses 3 grupos, é só isso que eu vejo. Infelizmente, hoje em dia, mesmo com tanto acesso à informação, existem pessoas que escolhem permanecer na ignorância. Existem pessoas que escolhem continuar acreditando em coisas que já foram desmentidas há muito tempo. Em pleno 2022, onde praticamente todo mundo tem o celular na mão com acesso à internet, ainda tem gente que diz que o Lula tirou o Brasil da pobreza. É bastante triste. Mas óbvio que a gente também tem o pessoal que só quer trazer ele de volta porque tem interesses por trás. A classe artística, por exemplo, é uma delas. É um pessoal que realmente quer trazer o Lula de volta, não porque realmente acredita que ele possa trazer algum bem para a população, mas porque sabe que ele vai trazer de volta todas as regalias que esse pessoal sempre gostou de ter por parte do Estado. Exatamente. Uma análise sensacional, Duda. Concordo contigo em tudo, pois ou a pessoa que ou é burra mesmo ou é canalha. Não tem um meio termo, porque eu até comentei isso com alguns amigos, né? Ou a pessoa é ignorante ao extremo, porque hoje nós temos acesso à informação, nós podemos, na palma da sua mão, você pesquisa tudo. Tudo. Qualquer informação que vir dá para ser desmentida ou você pode saber se é verdade ou se é mentira. E existem aquelas pessoas, como você mesmo disse, que se beneficiam das roubalheiras que o ladrão de 9 dedos proporcionava aquela corja toda. Emanuele, pode dar a sua opinião sem censura, com certeza. Claro, e com certeza assim eu farei. Eu gostaria de acrescer ao que já foi dito, que além dessas categorias que já foram beneficiadas e que anseiam pelo retorno do 9 dedos, né, para continuar mantendo seus privilégios, eu acrescentaria também aí a toda a estrutura bancária, né? Porque é de conhecimento de todos nós que foi no governo do 9 dedos que nós passamos a ter uma série de tarifações, uma série de cobranças sobre coisas que não existiam. Os mais jovens talvez não saibam, mas antigamente você não tinha limite para depósitos, não tinha limite para talões de cheque, essas coisas todas que no governo dele passaram a ser cobradas. Mas eu gostaria de fazer também aqui uma colocação, que nós que vivemos aqui nos grandes centros urbanos, às vezes não temos conhecimento de certas coisas que acontecem. Eu tenho muitos amigos meus que são familiares lá no Grande Sertão, lá para a área do Nordeste, do Norte, e é importante que as pessoas saibam que, apesar de nós aqui termos todo o acesso à informação, tem muita gente que ainda não tem esse acesso. E nessas áreas nem são portadoras de um celular, porque não tem sinal de celular no Grande Sertão. Não tem rádio, não tem televisão. Então essas pessoas, que são pessoas que às vezes, na sua grande maioria, são simpatizantes da esquerda, não sabem o que está acontecendo no mundo e ainda continuam alienadas. E são essas pessoas que eu creio que são aquelas que são consultadas nessas pesquisas, né? Porque as pesquisas são direcionadas, elas são ligadas aonde existem os grandes focos de pessoas que estão atreladas à esquerda. Por isso que eu creio que apareça lá o 9 dedos em primeiro lugar. Então a minha opinião é que as pessoas que estão apoiando ou são realmente aquelas pessoas de raiz do partido, mas eu creio que na grande maioria sejam pessoas que têm interesses escusos e as pessoas que não têm acesso à informação.
É essa a minha visão desse quadro. É até por isso que o PT e partidos do tipo sempre fizeram questão de manter esse pessoal muito refém de caminhão-pipa, essas coisas, porque da perspectiva dessas pessoas que moram em regiões totalmente afastadas, qualquer migalha que o governo oferecesse, ele já seria visto como um anjo. Então isso acabava mantendo as pessoas reféns e elas tinham uma certa gratidão, mas elas não sabiam que quem estava trazendo a solução era a mesma pessoa que estava colocando elas no problema. Concordo. Ô, Emanuele, sobre os petistas raiz, realmente, eu conheço um em especial, que é meu pai. Meu pai, ele é uma pessoa sensacional, ele é um homem de caráter, trabalhador. Ele, ao meu ver, ele só tem 2 defeitos. Vocês vão falar, pô, 2? Meu pai é mulherengo pra caramba. Meu pai é demais. É defeito? É defeito? Oi? É defeito. Pô, ele não consegue, ele tá com 70, vai fazer 70 anos, ele não consegue parar com ninguém, até hoje. Meu pai é uma figura. E que é um defeito assim, isso aí a gente releva. Mas agora, o ser petista, mas ele é aquele petista raiz. Eu tava lembrando, pensando nele hoje, eu tava lembrando quando eu era criança, na minha casa, na sala, tinha um quadro do PT de Zumbi dos Palmares. Eu tinha um medo daquele quadro. A minha irmã uma vez ficou trancada dentro de casa, nós saímos, a porta bateu, ela não conseguia abrir, ela tinha acho que 2 anos de idade, mas ela gritava, com aquele quadro sinistro, era sinistro aquele quadro do PT e do Zumbi. E ele também tinha foto com ele, às vezes meu pai era metalúrgico na época, metalúrgico depois foi ser estivador, né? Tá explicado. Exatamente. E ele subia no palanque com Brizola, tinha foto com Brizola, com Lula. Andou muito mal acompanhado. E ele ainda acredita que esses ladrões representam os trabalhadores. Paulinho, fala pra mim, meu amigo, qual a sua opinião? O assunto é extenso. Sanidade ou burrice? O assunto é muito extenso para a gente analisar. Por que o cidadão hoje se dá o trabalho, se dá o luxo de aceitar quem o faz mal como seu líder? Existem várias explicações para isso e as várias são reais e se complementam. Primeiro ponto aqui, abordado inclusive pela Eduarda, é justamente a questão do mau-caratismo. O seu pai não é petista, o seu pai é simpatizante do PT, ele gosta do PT, ele se identifica com aquela figura romântica do trabalhador que alcança o poder, que representa a classe oprimida. Essa é a visão romântica que é imposta, né? Sim. Então, ele não é petista. Petista é aquele cara que tem a carteirinha, que vai no comitê, que trabalha para a campanha, aquele cara que sabe o que está acontecendo lá dentro. Este é o mau caráter. É o cidadão que trabalha para ferrar a população, para tirar da população tudo aquilo que ele puder tirar. Cito aí o Celso Daniel, por exemplo, que está em pauta o nome. O Celso Daniel concordava que o PT roubasse desde que seja para a obra do partido. Sim. Ele ficou chateado porque não estava indo para a obra do partido. Quer dizer, ele é mau caráter. Era, né? Era mau caráter também. Tão mau caráter quanto os outros. Só que os outros queriam para si e ele queria para a obra do partido. A única diferença. O fato é que a gente vive numa matrix. E tem, dentro das pessoas que enxergaram a realidade, eu tenho também 2 tipos de pessoas. Aquele que vai negar a realidade por conformismo, por comodismo, que é mais fácil não enxergar a verdade. A verdade dói, a verdade machuca. E o cidadão prefere a mentira cômoda. Então vamos deixar o Lula lá. Deixa o Lula lá. O Bolsonaro está trazendo muita verdade. Sim. Está impondo muita verdade. E ele prefere isso. Eu lembro do Matrix, do filme Matrix, o personagem Cypher,
em determinado momento, ele saiu da Matrix e ele queria voltar para a Matrix. E ele pega um pedaço de carne, é bem sugestivo, inclusive hoje, que se fala da picanha do Lula. Ele pega um pedaço de carne e diz, eu sei, dentro da Matrix, eu sei que esse bife suculento não existe. Mas, quer saber de uma coisa? Ele põe na boca e diz, a ignorância é uma bênção. Porque ela é covarde. É um outro tipo de pessoa que não enfrenta aquilo que tem que enfrentar, é o covarde. Então nós temos vários tipos aí, todos ruins. Ou por ignorância, às vezes. Né? A pessoa não conhece, como bem disse a Emanuele, lá nos rincões, a gente não pode impor à pessoa que ela saiba o que está acontecendo. Ela não tem acesso à informação. Então não posso impor isso a ela. Este é uma vítima. De todos, este é uma vítima. Agora o resto, por covardia, por mau caratismo, né, por conformismo, desculpa, você não está sacaneando só a sua vida, você está sacaneando a vida de todos nós que estamos no país.